então colocar aqui, está gravando pelo OBS, que é depois o que eu coloco lá no Moodle. E, bom, se vocês quiserem colocar alguma pergunta aí, fiquem à vontade, tá? Eu estou acompanhando o chat aqui, eu consigo ver o chat, tá? E aqui vocês têm a tela do meu Note. E aí eu tentei preparar algo para vocês enxergarem um pouco a questão da memória, tá? Com o display. Não vou mexer muito nisso, esse aqui ele desconfigura. Tá? Bom, se vocês tiverem alguma questão, coloquem no chat ali ou abram o microfone para a gente conversar. Tá? Mas, bom, alguns recados antes, né, que aí fica gravado aqui também na aula síncrona. Houve o trabalho do Neander, né? Houve a correção lá, foi feita a correção das duas turmas conjuntas, é verificado se há cópia ou não, é verificado os erros, né? E aí uma das coisas que nos chamou a atenção em relação ao trabalho é que nós fornecemos pelo menos a metade dos testes, na verdade mais a metade, 11 testes, para vocês verificarem. Então, se o trabalho de vocês funcionou para aqueles 11 testes, né, vocês já teriam praticamente a nota 6. E aí depois tem mais 9 testes que nós fizemos, né, só para evitar que, bom, isso é evidente, né? Se a gente dá os testes prontos, você simplesmente faça uma procura. Dado esse caso, a resposta é essa, ou seja, não precisa programar nada. Né? Então, os testes eles servem para vocês verificarem se o programa de vocês está certo ou estava certo. Né? E, a princípio, com aqueles 11 testes certos, vocês não errariam os 20 testes. Tá? Então, foi um pouco uma constatação minha e do professor Sequim, que alguns enviaram programas que já não passavam nesses testes, ou seja, programas que já tinham erros sabidos por vocês, ou mesmo vocês não chegaram a rodar esses testes aí para verificar se estava certo. Tá? E a questão da recuperação do trabalho também que foi colocado é quem não tirou 6 tem a chance de corrigir o seu trabalho, né, nos dizer o que errou, como consertou, e aí ficar com a nota 6. Né? Lembrando que a média final é uma média harmônica, né? E uma das notas é deste trabalho do Ramses, a outra é do César, ou seja, tem que cuidar para não deixar de cumprir ou obter essas notas aí para não ter dificuldade no final. O outro ponto, tá? E aí nós gostaríamos de agradecer, vocês aqui são poucos na sala, mas depois outros podem ver a minha gravação. Tá? A gente gostou muito, muito mesmo das autoavaliações. Tá? A gente achou que vocês foram bastante sinceros, né, com o que está acontecendo no R, sinceros consigo mesmo, com as nossas aulas. Tá? E tenho certeza que aquilo ali vai ser muito bem aproveitado, principalmente por mim e pelo professor Sérgio, né, nas nossas disciplinas. A avaliação de vocês acaba mostrando um pouco o contexto do aluno, no caso eu ministro circuitos digitais também, e então o que vocês colocam ali, a questão da organização pessoal, do ambiente para poder estudar em casa, né, é uma dificuldade, sim, e a gente sabe, vocês concretizam isso. A forma da gente encarar o conteúdo é diferente. Eu mesmo, por exemplo, bom, Arc 1 eu ainda não estou super confortável com conteúdo em circuitos digitais e concepção de circuitos integrados. Para mim é um conforto total, porque é a minha área de atuação. E para mim é muito fácil
né, ir para uma sala de aula e explicar no quadro, conversar com os alunos sobre o conteúdo. Nesse mundo virtual, eu estou aqui há 1 hora, se não mais, preparando uma parafernália para conseguir, né, passar para vocês da forma mais didática possível. Então esse desafio também acontece com a gente e acaba acontecendo com vocês na forma de aprender. Tá? Então, só para reforçar, agradecer a vocês a autoavaliação. Tá? Lemos todas, estamos discutindo, tá? Então a gente vai tentar melhorar. Bom, em relação ao conteúdo, tá? A ideia é que você chegasse até aqui praticamente confortáveis com o César, não só para fazer o projeto do César, mas até para encarar o Intel. Né? Conceitos que estão aqui vão aparecer lá. É um processador com muitas instruções, com muitos detalhezinhos, conceitos diferentes, então vai haver um salto, assim como houve do Ramsés para o César, né? Vai haver um salto do César para o Intel, tá? Então, um pouco para vocês pegarem esse fôlego. O que eu tenho percebido, tá? Isso eu vejo que às vezes vem lá de Arc Zero, ainda é a dificuldade de enxergar a estrutura da memória. Tá? O processador, ele tem lá uma unidade lógica aritmética que faz o processamento, que faz as operações AND, OR, NOT, que faz a soma, DD, a subtração, incremento, deslocamento, ou seja, uma unidade que processa os dados. E existe uma unidade de controle que faz toda essa dinâmica de ler a instrução, interpretar ela, buscar nos registradores internos, né, que são caixinhas praticamente variáveis nossas, que estão aqui, né, essas caixinhas são registradores unitários, e ao lado dessa unidade, essa central de processamento, né, existe a memória, que no caso é a memória cache dos processadores. E ela é única. Né? Embora a gente veja aqui no César, por exemplo, do lado esquerdo do programa, do lado direito, uma visualização, ela é a mesma memória. Tá? Aqui, se eu for lá em cima, no endereço 0, 128 tal, se eu olhar isso aqui, essas linhas, é as mesmas que aparecem aqui. Tá? Isso é simplesmente, eu tenho duas visões para poder passear com essa janela e poder olhar os dados que estão ali e continuar olhando na outra janela o programa. Tá? Mas a memória, ela é uma só. Então, por exemplo, aqui nesse que eu tentei ilustrar, né, no meu Word aqui, como se eu tivesse uma memória de 65.536 endereços. Né? Começando pelo 0, termina em 65.535. Por que essa quantidade? Porque eu estou usando 2 bytes de endereços. Ou seja, eu tenho 2 na 16 endereços, né? Para apontar para cada posição de memória, e cada posição de memória aqui tem apenas 8 bits, né? Tem 1 byte, embora os meus registradores trabalhem com 2 bytes, no caso do César. Bem, nessa questão, tá? Geralmente a gente coloca o nosso programa, aqui deixa eu botar o nosso programa, ele inicia no endereço 0. Né? Quando a gente poderia até colocar esse cara em qualquer outro lugar e escrever aqui org 0, ou seja, começa a colocar todos esses dados na memória a partir do endereço 0. Aqui, então, é o meu programa. Aí depois a gente costuma colocar os dados em algum lugar. No meu caso aqui, ó, eu coloquei org 124. Né? É onde vai estar esse primeiro dado chamado visor, esse endereço aqui. Então vai ter esse dado aqui, 65.500. Aí os próximos endereços, né, que são meus dados, eu
eu só dei um nome para o endereço. Esse aqui é o 1024, esse aqui é o 1026, porque o DW ele ocupa duas posições de memória. Aquele primeiro ali vai ocupar o 1024 e 1025. O próximo vai estar na sequência, 1026, DW, duas posições de memória, e assim por diante. Ao invés de usar um número aqui, eu coloquei um label, um rótulo, que fica mais fácil de eu trabalhar e não ficar contando onde é que está o endereço exato. E o que nós temos no César, né, é que no endereço 65.500, se eu colocar alguma coisa lá, vai aparecer nesse meu display. Tá? Simplesmente eu movi alguma coisa para lá, ele aparece aqui. Se for 0, ele não aparece nada. Cada posição de memória é 1 byte. Esse 1 byte corresponde a um caractere dentro dos caracteres, né, da tabela ASCII2, né, para uma faixa de endereços. Não é toda a tabela, então aqui a gente consegue colocar números, letras, algumas acentuações, mas não é toda a tabela ASCII que aparece aqui, porque alguns simplesmente são códigos de controle de teclado e não de visualização. Bom, deixa eu só... Tá. Isso aqui está salvo, o meu visor. Deixa eu carregar aqui o meu exemplo da saída, só para a gente brincar um pouquinho com essa parte. Tá? E aqui eu tenho nesse meu programa, só para ilustrar que se eu jogar coisas nesta região, do endereço 65.500 até o fim da memória, 65.535, o que tiver em cada endereço desses é um desenho, um caractere no display. Tá? Então, o meu programa ele tem no início aqui simplesmente uma limpeza, né, dos meus registradores para a gente acompanhar melhor. E eu coloquei no R1 aqui um endereço, um valor, né, 65.530. Tá? Então, é isso que vai acontecer no início. Coloco meu F10, o apontador lá para a primeira linha, aqui no PC, o R7 eu zerei, e agora eu vou percorrer aqui o Clear R0, Clear R1, Clear R3, R2, tá? Então, lá no F8 ele apagou o R0, aqui ele apagou o R1, R2 já não tinha nada, o R3, R2 não tinha nada, e o R4 não tinha nada. Aí agora ele vai botar esse 65.530 no R1. Ok. Bom, agora eu vou começar a mover coisas para essa faixa de endereço, para a gente ver isso aparecer no nosso display. O primeiro que eu vou mover é o número 65.500, que é este endereço, para que o R0 tenha esse valor. Tá? Então, tá ali. E agora eu vou começar a mover valores, né, que é a minha variável ASCII 0 tal, para o endereço R0. Deixa eu colocar aqui. Então, a minha primeira variável é 80, a segunda é 90, a terceira é 100, 110. São os caracteres que eu quero botar no visor. O primeiro, ASCII 0, eu vou botar no endereço R0, que é a primeira linha. Lá apareceu o meu P. Deixa eu ver se eu não consigo. Tá. Apareceu o P. Só que o R0 continua apontando para esse lugar, continua apontando para a posição do P. Então, eu vou incrementar ele, e o INC aqui, ele não incrementa de 2, ele não incrementa 2 bytes, ele incrementa apenas 1. O R0 foi para 65.501. Ele está apontando para a janelinha logo após o P. Tá? E aí eu vou mandar o segundo caractere 90 para o R0. E aparece o Z. O 90 é o caractere Z na tabela ASCII 2. Ao invés de ficar incrementando, eu poderia deslocar isso
Então eu vou mandar, por exemplo, eu vou usar um outro modo de endereçamento, né, que é o indexado, né, que eu vou colocar o caractere 100 no endereço R0 mais 10. Né? Então, do R0, que é o 65.500, mais 10, do P mais 10. Né? E apareceu lá o caractere, é o D minúsculo, e ele foi deslocado de 10 posições. E o último, né, que é o 110, eu vou colocar no endereço R1, que é quase o último lá, que é o 65.530, tá? Que está lá no final. Apareceu o N, certo? Bom, o que eu quero enfatizar com isso? Vocês colocaram valores nessa posição de memória aqui, dos 65.500 até o final. No caso do César, elas são enviadas para uma saída, que no caso é para o display. Tá? Bom, eu gostaria de limpar isso. Né? Então aqui eu fiz uma pequena procedimento para limpar. Eu volto com o R0 a apontar para a primeira posição para o P, porque ele está apontando para o Z, no meu caso aqui. Limpo o R0, incremento de 1, vou para o Z, testo se o meu R0 é 0. Por que eu faço esse teste? Porque se eu passar daqui dos 65.535, o próximo endereço é o 0. Né? Porque a memória, como diz, é circular, o código de bits ele é circular. O próximo seria o endereço 0. E se eu continuar limpando, eu vou começar a limpar o meu programa da memória e nada mais vai funcionar direito. Então eu testo, se o meu R0 for 0, não limpa mais, simplesmente ele não retorna aqui, não faz esse loop e ele cai fora. Tá? Então, se eu for fazer isso aqui, né, eu estou no clear, apagou o P, apagou o Z, tá? E aí eu vou ter que ficar aqui, estou chegando lá no 65.509, ele vai chegar no 510, apagou o D, tá? E assim vai, tá? Deixa eu ir, eu vou no passo a passo aqui porque eu quero chegar lá no último para vocês perceberem. Apagou 30, olhando para o R0 eu estou no endereço 31, que já está apagado, né? 32, 33, 34, né? Incrementei 35. Cheguei no último endereço, né? Ele ainda vai limpar o 35 e o próximo apareceu aqui no R0 o 0, né? Então ele testa e vê, opa, cheguei no R0, já voltei lá para o início, agora não volta para limpar, agora termina, né? Então F8 aqui, ele vê que é 0, está aqui o meu flag de 0, né, ligado, meu código de condição, e terminou, chegou no route, ok? Então essa brincadeira do display aqui, basicamente não é nem pelo uso do display, mas é vocês entenderem essa questão da memória. Tá? A partir disso, o próximo exemplo que eu queria que vocês entendessem, né? E aí em relação à memória, bom, se eu estiver falando coisas muito básicas, tá? Até me avisem e a gente vai mais rápido, vai mais adiante, tá? Mas se não, eu queria mostrar para vocês a questão da pilha, né? Aqui eu tenho um exemplo que eu criei para, tá? Já executei, ok? Deixa eu só colocar ele na... Só colocar ele aqui para vocês enxergarem, tá? Esse é o meu programa da pilha. Ele, no início, ele tem simplesmente uma limpeza de um monte de coisa e depois vai ter as movimentações. Qual que é a ideia da pilha? Eu posso escolher
uma certa posição de memória, tá? Qualquer, vamos colocar aqui, por exemplo, tá? Aqui vai estar a minha pilha, tá? Ou seja, ele está apontando para este endereço. E aí ele vai começar a colocar dados daqui para cima. Tá? Vou deixar o X aqui. Ele vai colocar um dado 1, um dado 2, na verdade, desculpe. Ele vai colocar o dado 1, vai ocupar 2 espaços, sendo que nós temos lá o Big Endian e o Little Endian, né? Então aqui ele vai colocar a primeira parte mais significativa, né, da informação, e aqui a menos significativa, né? Ou a parte high e low. Aí depois ele vai para o dado 0, a mesma coisa, ou melhor, vamos botar dado 2, tá? E assim vai. Tá? Sempre dividindo em 2 aqui. No fim o meu ficou... Tá? Não vou arrumar isso aqui agora. Deixa eu só fazer uma coisa. Ok. Tá. Então, eu vou montando a minha pilha e colocando os dados para cima. E depois eu vou retirando. Eu sempre retiro de cima e vou buscando os de baixo. O empilhamento de dados é uma forma de estrutura de dados para a gente tratar com parâmetros, com variáveis, com valores, né? Então eu vou fazendo essa pilha e a ideia é que eu vá removendo de cima e usando as informações. Não sou obrigado a pegar sempre de cima, mas em geral a gente vai fazendo isso. Para quem conhece a linguagem de programação da HP, né, a linguagem reversa, a HP funciona exatamente assim. A gente vai empilhando valores e depois só realizando operações com os valores empilhados. Bom, o que eu fiz neste exemplo, então? Deixa eu carregar aqui, na verdade já carreguei, eu acho. Tá? O meu da pilha. Vamos para o F10 lá em cima. E o que acontece aqui agora, bom, primeira parte, eu estou zerando tudo, zerei até o R6, né? Movi o valor V1 para o R0, tá? O meu V1 está aqui, que é o 100, tá? Porque eu quero montar uma pilha a partir do endereço 100. Deixa eu posicionar na memória. A partir daqui, eu vou querer montar a minha pilha. Tá? A primeira coisa que eu estou fazendo é mostrando para vocês que eu posso construir uma pilha usando qualquer registrador. Não preciso usar o R6. Tá? Embora o R6 diga aqui que ele é o stack pointer da pilha, né? Eu posso usar qualquer um. Então eu estou usando o R0 para construir uma pilha. Tá? E aí, no meu caso aqui, eu só botei uns clears, porque quando eu rodava de novo, a pilha já estava cheia. Tá. E aí nós chegamos neste aqui. De novo, tá? Aqui é que eu apaguei o R0, eu apaguei o que tinha na minha pilha. Tá? Então agora, de fato, entra no nosso caso. O meu R0 está apontando para o endereço 100, que seria este. Na hora que eu vou colocar um valor na pilha, tá, eu não posso colocar aqui, nessa posição, porque ele sempre aponta, a princípio, para onde já tem um dado. Então, eu teria que decrementar isso aqui primeiro, de 2 valores, né, de 2 endereços, então apontar para o 98 e então colocar o valor, o primeiro valor. É o que acontece com este move. Eu vou botar o valor V2, tá? Eu tenho uns valores aleatórios aqui embaixo, né, V2, V3 e V4. Eu vou colocar o valor V2 no endereço apontado pelo R0, mas ele vai ser
pré-decrementado, ou seja, primeiro ele vai para o 98 e aí ele vai apontar para cá e eu vou colocar o valor do endereço V2 aqui. Tá? Então, fiz isso, apareceu aqui, ó, no V8 e no 98, 99 está aquele meu valor de 376 em decimal, dividido, porque ele não cabe num byte, ele é maior que 255, então ele está dividido em 2 bytes. Né? O primeiro byte mais significativo é 1 e o segundo é 120. Né? O 1 é como se fosse 1 vezes 256 mais 120. Ok, e o meu R0 agora está apontando para o 98. Eu quero colocar um novo valor, o V3. Ele vai primeiro decrementar 96 e aí colocar o valor seguinte, que é o V3. E assim por diante. E vou colocar o V4. Tá? Ou seja, eu montei uma pilha que começou no 100, agora ele está indo até o 94. Alguns poderiam olhar, tá, mas o 94 está zerado. Por que está zerado? Porque o valor 234 ele é menor que o 255, ou seja, ele cabe num byte. É o byte menos significativo. O byte mais significativo é 0. Mas os dois endereços, o 94 e o 95, é que compõem o valor V4. Tá? Então, eu estou com a minha pilha cheia de valores. Agora, eu quero retirar esses valores da pilha. Deixa eu fazer uma coisinha antes aqui. Eu vou... É que eu já estava na segunda etapa, então eu vou só retirar aqui os clears, tá? Então, vou fazer novamente a montagem, tal, F10, a gente não precisa desse display, posso deixar mais para cima. E tá, eu vou rapidamente até lá onde a gente estava. Ok. Opa. Vamos de novo. Aqui está o meu exemplo. Ok. Então eu coloquei o 96, o 94, 95, eu cheguei até este ponto aqui, tá? O meu programa não tem agora este clear, esses clears aqui, tá? Vou mostrar no texto aqui para ficar mais fácil, porque a gente não consegue aumentar a fonte do simulador. Então aqui agora eu vou começar a retirar valores da minha pilha, tá? Vejam que o meu R1, R2 e R3 estão zerados. Eu vou passar valores para eles que vêm da pilha. Como é que eu vou fazer isso? O meu R0, ele está apontando para o 94. Tá? Ele está apontando para esse endereço aqui, 94, aonde tem o valor 234. Eu vou primeiro retirar esse valor, que vai vir aqui para o R1, e aí eu vou pós-incrementar para apontar para o próximo valor da pilha. Então, está aqui, está feito, o R1 recebeu o valor da pilha e o R0 agora está apontando para o próximo valor da pilha. Tá? Se eu tirar o próximo valor da pilha, eu tiro o primeiro, né? A pilha sempre aponta para onde tem um dado válido. Então, eu tiro o primeiro e depois botei no R2 o valor e depois eu incremento o R0. Tá? Com isso eu tirei os 3 valores e cheguei no R3. Tá? E eu estou apontando lá para o 100, que era o meu valor inicial da pilha. Só que se eu olhar na minha memória, a minha memória ficou cheia. Né? Cheia não. Na hora que se retira, que se lê o valor da memória,
eu simplesmente fiz uma cópia, eu não limpei a memória. Então, se eu não cuidar, né, eu vou ter valores lá, não me atrapalham se eu não usar, mas se eu for olhar para a pilha, tem valores lá. Eu só não estou apontando para eles, estou apontando para o zero. Se isso incomodar vocês, é interessante limpar a pilha. Tá? E aí nós temos duas formas para limpar a pilha. Eu poderia, depois que eu retirei tudo, deixa eu mostrar como é que vai funcionar esse clear aqui. Então, deixa eu carregar a pilha. Ok. E eu acabei colocando aqui esses clears. Tá? O que vai fazer esses últimos 3 clears aqui? Depois que eu li tudo, eu vou começar a limpar a partir do endereço do R0, que é o 100, com deslocamento. Né? Então, deixa eu ir rapidamente até lá embaixo. Ok. Tá, fui muito rápido, tá? Deixa eu só chegar até o meu clear aqui. Ok. Tá, cheguei no primeiro clear, que é este aqui. O meu R0 está apontando para o 100. Eu vou limpar a posição que tem 6 posições acima, ou seja, 100 menos 6, que é a 94 e 95. Tá? A 94 e 95 foram zeradas. Aí depois eu vou limpar a posição seguinte, que é a posição 100 menos o 4. Tá? E zerou a posição 96, 97. Ele sempre apaga de 2 em 2 bytes. E o último aqui, tá? Apagou 100. Então, se eu olhar para a minha pilha agora, ela está zerada. Tá? Mas por um conforto para dizer, bom, eu já coloquei dados na pilha, já retirei, não quero mais eles. Seria talvez mais interessante fazer o seguinte, toda vez que eu lesse um valor, eu retirava da pilha, ou limpava a pilha. Tá? Então isso aqui fica até mais clean. Deixa eu tirar isso daqui. Eu vou comentar e vou tirar os outros comentários. Tá? Isso até em termos de sistemática para trabalhar com a pilha, ela fica mais organizado. Então, deixa eu só ver onde é que está isso. Ok. Tá. Cheguei na posição que eu queria. Eu vou retirar o primeiro valor da pilha, que é esse aqui. Tá? Vou botar no R1. Apareceu ali no R1. O meu valor continua na memória e agora eu vou limpar a minha memória. O meu R0 está apontando para o endereço seguinte, para o 96. Então eu tenho que limpar os dois anteriores. Eu volto aqui menos 2. Tá? E ele apagou. Leio o próximo, vai para R2 e tiro da pilha, limpo. Leio o próximo, tiro da pilha, vai para o R3 e limpo a memória. Ok? Tá? Então, essa sistemática aí é o uso de construir uma pilha, que é uma estrutura de dados. Vou voltar um pouquinho aqui para a gente quebrar um pouco o visual. Então, isso é uma forma, a gente tem que sempre enxergar o que está acontecendo na memória. Às vezes a gente precisa enxergar de fato a eletrônica, como é feito lá, que a gente vai aprender em circuitos digitais, mas eu preciso ter clareza do que eu estou provocando na memória, e isso não serve só para o assembler, isso serve para qualquer linguagem. E não é só por uma questão de ponteiro na linguagem C.
né? Mas as outras linguagens, se eu sei o que eu estou programando e o que eu estou provocando na memória, tá? Isso me dá uma capacidade maior de otimizar os meus programas. Tá? Então, essa questão da pilha é uma das formas de fazer estrutura de dados, né, que a gente pode explorar aqui, e no caso a gente fez com o R0. Tá, mas aí tem a questão do R6, que é o nosso stack pointer para a pilha, né, o que é apontador da pilha. Por que ele é específico? Principalmente porque nós temos, deixa eu carregar aqui, porque nós temos a instrução de subrotina. Tá? Deixa eu colocar aqui para a gente discutir um pouco a questão. Tá? Isso aqui está... A subrotina, ela usa o R6, né? Ela usa a pilha e aí ela considera que a pilha ela está definida pelo registrador R6, né? Eu posso fazer uma pilha genérica, mas no caso de usar a subrotina, eu estou naturalmente assumindo que a minha pilha está definida por R6. Bem, então aqui eu tenho, nesse caso aqui, isso aqui não é entrada e saída, tá? Isso aqui é um exercício de pilha, desculpe, subrotina, tá? Mas isso aqui é só para ilustrar para vocês aqui. Vou carregar a minha primeira aqui de subrotina, que é este caso. Então aqui eu zero meus registradores e movimento para os meus registradores, né, esses valores aqui, ok? Vamos fazer isso só para ver o que vai acontecer. Então, a minha limpei, podia ter limpado o R3 também, o R3 ficou com sujeira. Aí vou mover para o R0, né, o valor V1, então vou botar 3 valores aqui. No R0, R1 e R2. Tá? O meu R6, por enquanto, está apontando para o endereço 0. Então, o início da pilha seria no endereço 0. O que é o endereço 0? É o que vem logo após o último. Então, no momento que eu for colocar algo, ele vai começar colocando nos 2 últimos endereços da memória, porque ele vai primeiro pré-decrementar e aí inserir um valor na memória, que é a posição da pilha. Tá? Mas eu não vou trabalhar com esse endereço, eu vou apontar o meu R6 para o endereço 100. Tá? Para não trabalhar lá com fim... Tá aqui. Então, o meu R6 ele está com o endereço 100. A minha pilha está apontando, o meu R6 está apontando para cá. Ok? Para o endereço 100, que é o que eu enxergo aqui, que está vazio. Bom, uma vez que eu fiz isso, eu vou fazer uma chamada de uma subrotina. E essa subrotina, ela não faz nada. Ela está aqui embaixo, tá? E ela é um NOP. Ela não faz nada. Bom, como é que funciona a dinâmica da chamada da subrotina? Eu coloquei um registrador aqui, R0. Né? Qual é o significado deste R0? Eu vou usar o R0 para guardar o meu apontador, o meu R7. Ou seja, qual vai ser o próximo endereço quando eu retornar dessa subrotina para continuar o meu programa. Tá? Eu estou aqui bem na chamada, aparece 25. Então, ele vai guardar no R0 o próximo endereço, que seria o 27, para continuar o programa aqui adiante. Só que eu tenho um valor no R0. Se eu fizer isso, eu vou perder ele. Eu tenho 540 aqui. Este valor do R0 vai ser guardado na pilha, tá? Que é, no caso, o meu endereço 100. Então, a dinâmica, tá? Deixa eu dar um passo aqui. O que aconteceu?
aquele valor 540 que estava no R0 veio parar aqui na memória, na pilha, no endereço 9899. Uma vez que eu salvei aquele R0, eu peguei o valor que eu tinha no R7 e apontei e guardei no R0. Vai ser o próximo endereço. No fim eu falei errado, né, que era o 27, na verdade era o 29, porque ele usa 2 bytes, né, é o byte da instrução mais o byte do endereço. Então o próximo, quando eu voltar da subrotina, ele vai seguir a partir do 29. Esse 29 vai ter que voltar para o R7 para seguir o programa. E o que eu tenho no R7? Eu tenho o endereço da minha subrotina, eu tenho este endereço aqui, que no caso é o 33. Ele vai executar isto e vai voltar. Bom, essa execução não faz nada. Endereço 34, 35, né, que é o NOP só ocupa 1 byte, 36, chegou no meu retorno, ele vai pegar no R0, vai copiar o valor da R0, porque é aonde eu vou continuar executando meu programa, que é no endereço 29. E ele vai trazer da pilha o que nós guardamos lá para o R0. Feito, o 29 apareceu aqui, que é onde ele vai continuar. Agora meu programa aparece aqui, ó, vou executar a partir do 29. E o valor que eu tinha do R0 foi retornado da pilha, voltou para cá, e a pilha voltou a apontar para o endereço 100, que antes estava no 98. Ou seja, é uma simples instrução JSR que executa um monte de coisa, né? Manda o endereço desse registrador para a pilha, pega o endereço do PC e guarda nesse registrador, pega o PC e aponta para esse endereço, tal. Essa instrução de retorno, ela faz um monte de coisa também. A gente poderia descrever com outras instruções. Ela pega o valor desse registrador e coloca no PC, pega o valor da pilha e volta para esse registrador, limpa lá a pilha. Na verdade, ele não limpou a pilha, tá? Ele não limpou a pilha, ele simplesmente voltou com o stack pointer para o início da pilha. Mas isso é interessante, ele não limpou a pilha, tá? A pilha está aqui com um certo valor, que pode não me atrapalhar em nada, tá? Eu posso subscrever ela, certo? Bom, vamos dar um passo a mais. E se eu não usar esse registrador geral e eu usar o R7, que já é o meu contador de programa, o que vai mudar, né? Então, deixa eu abrir aqui o outro exemplo, tá? Que agora eu não quero usar o R0, eu vou usar o R7. Deixa eu copiar isto. Bom, isso aqui já está executado, salvo. Ok. Tá. Isso aqui depois eu arrumo, tá? Subrotina R7. Na verdade, tinha que salvar lá. Bom, aqui tem então toda a limpeza e o movimento de dados, tá? Essa vai ser a primeira parte, e aí vamos tentar entender o que mudou agora, que eu não tenho mais um R0, mas eu tenho o R7 no lugar. O R7 já é o meu apontador de programa, tá? Foi lá, zerei os registradores, primeira parte, essa aqui. Movi dados para esses registradores, coloquei a minha pilha apontando para o endereço 100, tá? Tá tudo zerado, tal, e cheguei na subrotina. Eu deveria, antes, quando eu tinha o R0, eu guardava nesse registrador o que estava no R7. Agora eu não vou guardar ele nele mesmo. E eu pegava o que tinha nesse registrador, que era o R0, e botava na pilha. Então, simplesmente eu não preciso salvar nenhum dos registradores genéricos, do R0 ao R5, porque eu não estou
pedindo para usá-los, tá? Eu vou simplesmente pegar esse R7, ele vai ser salvo na pilha, é o valor 27, e eu vou botar no R7 aqui o endereço da minha subrotina. Né? Então, se eu der um passo a mais aqui, foi parar lá na pilha, no endereço 9899, que está acima do 100, né? Ele pré-decrementou e guardou o valor, o próximo valor que é o 31, que é o desse jump aqui, que se eu procurar aqui o 31, está aqui o meu jump. E ele apontou o R7 para este endereço aqui, que é o da subrotina, que está aqui embaixo, né? Que na verdade vai executar novos. O endereço 35 é o da minha subrotina. Tá? Não fez nada e vai retornar. Eu estou lá no final da subrotina, endereço 38, ele vai retornar. Como ele vai retornar? Ele vai simplesmente voltar, tirar ou ler o valor da pilha, colocar no R7, é o valor 31, e mover o apontador da pilha para baixo, como se ele tivesse lido um valor. Então, 98 aqui vira 100, e o R7 agora é o 31, que é a próxima instrução. Certo? Então, eu não precisei, ao usar o R7 ao invés de um outro registrador, eu não precisei salvar esse registrador, eu não usei esse registrador para salvar o meu próximo endereço. Eu simplesmente usei só a pilha, tá? E não usei um registrador. Bem, né, para a gente quebrar um pouquinho aqui, então, nós estamos vendo esse movimento da memória, seja a gente jogou valores que aparecem no display, a gente montou uma pilha, né, como colocar os valores e retirar os valores da pilha, cuidando que a gente não está zerando eles. O R6 ele existe no César, principalmente depois vai acontecer em outros processadores, porque ele é usado como o registrador default, o registrador padrão para pilha. E isso fica evidente ao usar a instrução de subrotina, né? Porque ela vai usar a pilha e ela considera então o R6 como a pilha, que é esse movimento. E aí entra a questão do eu quero passar para minha subrotina alguns valores, né? Eu quero realizar operações usando valores, que seria o que a gente chama de passagem de parâmetros. Eu poderia simplesmente realizar a minha subrotina aqui usando os registradores R0, R1, R2, só que aí eu não posso esquecer isso. Ao usar a subrotina, eu tenho que saber aonde estão, o meu valor A está no R0, meu valor B está no R1, para poder fazer as operações que eu quero aqui dentro. E lembrar disso pode ser chato, porque eu vou ter que preparar antes de chamar a subrotina para que seja executado lá dentro. Uma forma mais efetiva seria usar o conceito de pilha, construir a subrotina a partir do conceito de pilha e não preso a registradores. Então, deixa eu só salvar isso aqui, tá? Isso aqui, deixa eu mudar aqui o quadro, tá? Então aqui, depois eu organizo isso aqui, fica mais fácil, ok, tá? Vamos chamar então o exemplo, nossa subrotina 3, que tem a questão dos parâmetros, tá? Usando uma pilha. Então, subrotina. Ok, vou salvar isso. Vou copiar essa parte. Executei, não tem problema nenhum. Vai lá para baixo. Tá aqui o meu programa. Vamos carregar. Esse exemplo aqui, F10, tá? Eu estou lá em cima e primeiro o que eu faço aqui é simplesmente zerar tudo isso, tá? Então, vamos fazer aqui, zerei todos os registradores, é só a minha inicialização.
A outra inicialização que eu tenho, eu vou colocar nos registradores R0, R1, R2 e R6. O R6 vai ser a minha pilha, que vai ter o endereço 100. Então, eu vou colocar esses valores ali na pilha. Tá? E cheguei, não é? Agora, eu vou colocar o valor que está no endereço R0 na pilha, tá? E depois o R1 na pilha, ou seja, eu vou botar o R0 e R1 na minha pilha. A minha pilha aponta para o endereço 100. Então, o endereço 98, 99 vai ter o valor R0. Tá lá, apareceu lá 0,54 em 2 bytes. E ele apontou a pilha para o 98. Agora ele vai pré-decrementar de novo 98, vai apontar para o 96 e vai botar o valor R1, que é 80. Feito, apareceu lá 0,80, porque 80 cabe em 1 byte. E está apontando para o 96. Agora eu vou chamar a minha subrotina. Vou usar o R7, né, naquela dinâmica que ele vai salvar o R7, que é o valor 31, na pilha. Vai botar no R7 esse endereço, executar a minha subrotina. Então, o que vai acontecer aqui? O valor do R7, na verdade não o 31, mas o 35, vai aparecer na pilha. Aonde na pilha? No topo da pilha, ou seja, no endereço 94, 035, tá? Que vai ser o próximo endereço a ser executado, que é este aqui. Então, o que eu tenho na pilha? Né? Para onde ela está apontando? Para o 94. Eu tenho lá em cima o próximo endereço de execução, depois que eu executar a subrotina. Logo abaixo o R1 e um pouco abaixo, no endereço mais significativo, o R0. Tá? Eu tenho que ter essa noção para saber como é que eu vou usar isso. Então, eu vou executar a minha subrotina. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o valor, aquele que era do R1, que está na pilha, e vou botar no R3. Por que esse 2? Porque a pilha está apontando lá para aquele endereço salvo. Né? Ele não está apontando para R2. Ele está apontando para o endereço do PC que eu vou usar depois para voltar ao meu programa, ao meu fluxo normal. Tá? Então, vou fazer esse movimento. O R7, né? Aqui o R3 recebeu o valor 80, certo? O R7 foi incrementado, claro. Recebeu o valor 80, que era o que estava logo abaixo na pilha, segunda posição da pilha. Não mexi no R6, ele continua apontando lá para o 94. E eu vou somar o valor de baixo no R3, ou seja, o 54. Com 80, apareceu lá 134 no R3. Gente, eu não mexi no R6. Por quê? Porque no momento que eu retornar, ele vai pegar aonde está no R6 o próximo endereço. Se eu mexer no R6, ele vai voltar para o lugar errado. Ao fazer o retorno, ele vai procurar lá no R6 aqui, que é o 94, né, aonde está o meu valor, que é o 0,35, para ele continuar o meu programa. Então, eu só li a pilha, mas eu não movi o meu apontador de pilha. Tá? Aí eu tenho um NOP aqui, que não faz nada. E agora tem o retorno. Tá? O retorno, ele vai botar o 35 aqui no R7. E ele vai incrementar o meu stack pointer para o 96. Feito. Foi para o 96. Agora ele está apontando aqui para o 35, que é essa execução, que é o próximo, né? E aí vai para o fim. E ele está apontando para o 96. Tá? Não é o meu início da pilha 100. Ele é
naquela dinâmica, eu botei um valor que o retorno de subrotina faz. Eu botei um valor na pilha, li o valor e tal. Então, isso aqui continua lá na minha pilha, o R0 e o R1. Eu poderia arrumar isso? Sim, eu poderia limpar toda a minha pilha, levar até o endereço 100, fazer uma rotina de pilha. Mas isso aqui, a princípio, não tem problema nenhum. Eu posso ir chamando subrotinas e ela vai sempre colocando lá no topo da pilha. O problema é se eu vou chamando subrotinas e usando a passagem de parâmetros. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui, eu acho que é o exemplo seguinte, aonde, perfeito, tá? Deixa eu, vamos botar aqui, subrotina, passagem de parâmetros, e 2. Tá? O que eu quero mostrar para vocês agora? Que se eu estou usando a passagem de parâmetros para executar uma subrotina, tá? Se eu não tomar cuidado, a minha pilha vai subindo, subindo, subindo e ela pode atingir posições de memória que eu não gostaria. Tá aqui ele, o exemplo tal, primeira coisa que ele faz, limpa tudo e move esses valores, de novo eu estou trabalhando com o endereço 100, tá? Então é isso que vai acontecer. Primeiro aqui no meu programinha, limpei todos os registradores, inclusive o R6, coloquei valores nele, inclusive o valor 100 no stack pointer. Vou mover o R0 e o R1 para a minha pilha. Tá lá, apareceu, ele estava apontando para o 100, agora aponta para o 96, que é isso aqui, né? E vou executar a minha subrotina como a gente fez antes. Ok, tá. Vou executar a subrotina, eu só mudei um pouquinho os meus parâmetros, tá? Mas vamos ver se era isso que eu queria mostrar mesmo. Tá, então ele botou lá no 94, porque ele chamou a subrotina. Ele vai executar esta subrotina, certo? Como a gente tinha feito antes, não mudou nada. Fez a soma, 134 no R3. Ele vai voltar da subrotina agora. Tá? Ele voltou da subrotina. O stack pointer está apontando para o 96 e ele caiu na próxima instrução, que é essa negação do R0. Eu vou alterar o R0 e mover de novo o R0 e R1 para a pilha. E é essa parte aqui que é importante. A minha pilha está apontando para o 96. Tá? Eu fiz a negação do R0, agora ele é menos 54. Movi para a pilha, só que a minha pilha está lá no 92 agora, eu estou subindo. Né? Eu já estava no 96, vai no 92. Aí eu chamo a minha subrotina, vai colocar mais um valor na pilha, que é o 45, que é o próximo endereço do jump, vai executar isto, ou seja, ele vai somar um valor positivo com negativo, o resultado do R3 aqui, dessa soma com valor negativo é 26, e vai retornar. E retornou, tá? A minha pilha está apontando para o 92. Tudo isso que eu falei, tá? Como sintetizar isso? Se eu simplesmente chamo a subrotina e retorno, não tem problema com o stack pointer, porque ele sobe na memória e volta à posição inicial. Mas se eu estou usando a pilha para passagem de parâmetros, ao tirar os parâmetros, como eu não mexo com o stack pointer, né,
eu vou subindo com a minha pilha. E se eu usar muito isso, eu já estou daqui a pouco lá, por exemplo, eu estou no endereço 92. O meu programinha aqui, que é pequeno, ele termina no 59. Então, daqui a pouco eu começo a invadir o meu programa. A gente até poderia fazer esse teste aí, tá? Se eu colocasse, por exemplo, aqui se eu começasse a minha pilha no endereço 65, tá? Então, eu vou provocar uma situação, tá? Deixa eu carregar esse mesmo aqui, aonde a atualização da minha pilha ou a colocação de dados na minha pilha vai invadir o meu programa, tá? Então F10, tá? Fiz os clears, coloquei os valores. O meu stack pointer agora começou em 65. Deixa eu botar nessa parte do programa aqui. Ó, o meu stack pointer começou aqui no 65. E o meu programa, o meu route está terminando no 59. Né, que é o 240 aqui. Então, se eu continuar executando isso, o meu stack pointer estragou todo o meu programa. Eu não tenho mais, se eu olhar aqui, eu não tenho mais route, eu não tenho mais os últimos comandos. Eu simplesmente invadi a parte da memória e fui colocando dados ali. Né? Ou seja, eu nem sei o que esperar do meu programa agora, o que vai acontecer. Ele vai ficar completamente aleatório, tá? E isso é muito comum na programação, tá? A gente fazer uma programação que a parte de dados invade a parte da programação e aí o programa literalmente se perde, não sabe mais o que ele está fazendo porque não tem lógica nenhuma. Certo? Bom, ninguém me interrompeu aqui no chat, nem me chamaram no áudio. Acho que era isso do que eu preparei para hoje, tá? O que eu gostaria é que vocês tivessem muito claro essa questão aqui, deixa eu fechar aqui, essa questão aqui da memória, né? Como ela acontece, a memória ela é única, ela tem o programa, a gente coloca dados numa região que a gente queira. No caso do César, alguns processadores vão ter uma parte da memória que usa para mandar dados de saída, tá? A gente não falou do teclado aqui, a gente depois pode conversar um pouquinho, porque vai ter a parte de interrupção, mas aí vocês já viram um pouco o teclado que usa os dois dados anteriores. E esse movimento da pilha, né, usando ou R0 ou R6 e a questão da subrotina usando um registrador geral ou R7, tá? Então eu espero que esse entendimento do comportamento da memória facilite vocês entenderem o que é a instrução JSR e RTS, ou seja, chamado subrotina e retorno subrotina tá fazendo, e como brincar com a pilha, seja com qualquer registrador ou com o registrador padrão R6. Certo, gente? Voltamos aqui então. Vocês estão me enxergando aqui. Eu vou abrir aqui um espaço para vocês se manifestarem, se é que estão aí ainda. Se não estão, depois vocês vão assistir essa aula síncrona, né? Essa gravação síncrona. Eu vou só marcar aqui porque eu gosto de ter o meu controle de quem está acompanhando os encontros síncronos. Isso aqui não é chamada, é simplesmente um controle meu. Então aqui eu tenho o Antônio Carlos presente, eu tenho o Arlen. Tá, o Arlen. Os dois Brunos. O Demetrius, o Eric, deixa eu baixar aqui no chat, tá, o Eric,
o Gabriel, Gabriela, Giordano, Haroldo, Henrique Peixoto, tá? O Leonardo está nos acompanhando aqui, tá? Até que ajuda vocês na monitoria. Deixa eu ver. Tá, aí nós temos a Letícia, o Lucas Dines, Matheus Damasceno, Paola, Pedro, Thiago Parisotto. Vamos ver se tem mais alguém. A princípio ninguém mais. Vocês são. Nós somos 17 na sala. Tá? O pessoal já está saindo, então é isso aí. Tá, gente? Então eu vou